Olá a todos, neste novo vídeo vamos voltar ao assunto que sublinhei no vídeo anterior de apresentação e que é a língua portuguesa da Europa. Faz-me impressão de dizer isto, mas o português da Europa não existe. Há só um português. Este idioma não é nem europeu, nem sul-americano, nem africano, nem do Oriente. Por isso, por favor, não façam esse erro de misturar idioma com pronúncia ou dialecto. Primeiro, temos de saber que o português é a quinta língua mais falada no mundo. É a língua oficial de Portugal, obviamente, de Brasil, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. Igualmente é utilizada em Macau e em Goa, na Ásia. Lembro que Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Em Brasil há outras línguas ditas semi-oficiais, tais como o Nhenguatu, o Tucano e o Baniwa, sendo estes os últimos dialetos amerindianos. Outros dialetos são falados com misturas de palavras estrangeiras, tais como o alemão e o italiano, mas ficam com o português como língua oficial em todo o território. Se vamos para Angola, mais uma vez a língua oficial é o português, mas também se fala o Umbundu, o Kimbundo, o Congo, o Chokwe, o Canguela e o Kwanyama. E mais alguns 50 dialetos. Mas ficamos sempre com o português como língua oficial. Em Moçambique fala-se também como idioma dialectais o Macau, o Xangana e o Eliomwe. Em Cabo Verde e em Guiné-Bissau falam-se diversos dialetos crioulos. Em São Tomé e Príncipe iremos encontrar o forro, o angolar e o principense como dialetos regionais. Em Timor-Leste, estes são os dialetos ou línguas semi-oficiais que existem: o ataurense, o baiqueno, o becais, o bunaque, o quayamina, o fataluco, o galoli, o abo, o idalaco, o lobai, o macalero, o macaçai, o mambai, o quemaque e o tocodede. Portanto, vemos que o português não pode ser dividido pelos continentes. Quanto ao seu ensino, os dialectos, as pronúncias, as misturas, os regionalismos e outros fenómenos linguísticos podem transformar os idiomas oficiais de muitos países em línguas oficiais ou semi-oficiais. Outro pormenor que devo lembrar: o português, como tantas outras línguas, tem diferenças até no próprio país, de fala entre o norte e o sul. Por isso, façam o favor de aprender o português, unicamente porque há só um português. Entretanto, o português é resultado da transformação do latim vulgar, uma das variantes da língua romana, e do galego, falado na província de Galícia, hoje em território espanhol. Essas línguas sofreram muitas transformações ao longo do tempo, e só no século XIII foi publicado um texto mais próximo do que hoje consideramos a língua portuguesa. O idioma falado no Brasil sofreu ainda várias influências, como as dos povos africanos e indígenas. Aqui vai um bocado da história desta maravilhosa língua. No ano 3500 a.C. em diante, não se sabe ao certo a língua falada na antiguidade na Galícia, mas tudo indica que era um idioma celta, termo que remete a povos habitantes da Europa Ocidental. No ano 200, os romanos invadem a Península Ibérica e impõem o latim vulgar aos povos conquistados. Da mistura entre essa língua e a céltica surge o galego-português. No ano 400, a Península Ibérica é invadida por povos germânicos, eslavos e iranianos. A influência na estrutura da língua é pequena, mas algumas palavras ficam de herança. No ano 711, muçulmanos partem do norte da África para ocupar a Península Ibérica. Só não conseguem dominar a Galícia. No restante da região surgem os dialectos moçárabes. No século XI, povos do norte expulsam os do sul. O galego-português é incorporado pelos que falam os dialectos moçárabes, expandindo. No século XIII, em 1249,
Portugal tem quase todas as fronteiras definidas. Em 1290, o galego já atinge praticamente o país todo e é oficializado com o nome de português. E finalmente, no século XIII ao XVII, no Renascimento, o português fica aberto a influências estrangeiras. Aumenta o número de palavras em italiano ou ainda de derivação grega, chinesa e malaia. É assim que hoje falamos o nosso português, sendo um idioma neolatino, formado da mistura do latim vulgar e mais influência árabe e das tribos que viviam na região. Hemos de lembrar que, em 1536, Fernão de Oliveira foi quem publicou a primeira gramática da linguagem portuguesa, consolidando-a definitivamente. Espero que este vídeo tenha tido algumas informações construtivas e nas próximas edições veremos algumas das complexidades deste idioma que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, a verdadeira diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Ser doente ou estar doente. A utilização dos artigos definidos antes dos possessivos e dos nomes. O meu carro é branco ou ontem falei com o Carlos e muitas outras. Até lá, o meu grande bem-aja a todos por me terem ouvido.